E aí, gente, beleza? Vamos para mais um vídeo de leituras do mês. Dessa vez as leituras do mês de abril. Mês de abril, que foi por muito o mês que eu mais li esse ano, eu li 58 HQs. E além de o número de HQs ter sido o número que eu mais li esse ano, eu li quase o dobro de página do que em fevereiro, que foi o mês que eu tinha lido mais páginas. Então, muitas leituras, vários quadrinhos. Eu vou seguir a ordem aqui que tá na pilha, que eu tive que desfazer a pilha. Eu li bastante quadrinho no digital também e vou falar os digitais, eu deixo por último, que aí na edição eu tenho que pôr a fotinha dele certinho. Vamos começar aqui já, para não enrolar, com Diabolik, da Editora 85, para alegria aí dos meus amigos Roger e Pedro. Eu li Diabolik e gostei muito. Surpreendente, achei muito legal Diabolik. Ele, que é um quadrinho italiano, e ele é nesse formatinho pequenininho. Eu li outros quadrinhos no formato italiano, deixa eu pôr aqui para comparar. Ó. Tem o formato italiano aqui, que eu li também, já eu falo do Mr. No, e tem o Diabolik, então ele é bem pequenininho. É um quadrinho bem pequenininho, e isso não impede ele de ter cerca de 2, 3, 4 quadros por página. E ele tem até que, assim, pelo tamanho dele, até que ele é um quadrinho com bastante diálogo, né? E aí aqui a gente vai ter o Diabolik, que é esse ladrão de banco. Cada história, meio que ele tem uma missão diferente, ele tá tentando roubar algo diferente. E eu achei muito bom, é muito divertido. Ele, claro, não tenta criar histórias muito pretensiosas, mas sempre tem uma história, assim, que tem um início interessante, que ele apresenta ali o que o Diabolik vai tentando roubar. Ele sempre coloca uma reviravolta no final, que tem sempre uma reviravolta bem boazinha mesmo, e tem uns elementos, assim, muito engraçados. É muito engraçado. Então, tipo, ele sempre coloca coisas que o Diabolik faz, ou tava no plano. Pra estar no plano, pra dar certo pro Diabolik no final, pode acontecer qualquer coisa. Então tem a última história, quando o Diabolik tá fugindo ali, ele roubou vários cofres ali de um banco, e aí o policial, que é o policial, se eu não me engano, é o mesmo que tá sempre perseguindo o Diabolik, ele tá quase pegando o Diabolik, ele tá ali na perseguição de carro, aí a mulher do Diabolik aperta um botão, o semáforo abaixa e solta um raio laser no carro do policial e destrói os pneus do carro, aí ele ganha a perseguição. Então, assim, pode acontecer qualquer coisa pra ele sair vitorioso, mas é muito divertido. Ele é um personagem bem interessante, que pelo que eu li, eu vou ler os próximos, eu tenho aí essa missão, eu tenho grande parte do catálogo do 85, eu pretendo ter o catálogo todo da editora, então gostei bastante de Diabolik. Quando eu ler os próximos, eu faço um vídeo só falando de Diabolik, mas achei bem divertido. Histórias divertidas, nada pretensiosas, mas muito boas, e é perfeito pra ler no ônibus, leitura perfeita de, vou ali no médico, esperar, levar um Diabolik no bolso mesmo, dá tranquilo, muito bom. Aqui, eu acho que esse aqui foi a minha segunda leitura do mês, que foi O Segredo de Thunderley. Nesse formatinho aqui, ele tem umas 50 páginas, ó, lombadinha quadrada, da editora Mau Gosto, que é um quadrinho do Costela. Então é um quadrinho mais podreira. Esse mês vocês vão ver que eu li muito quadrinho podreira. Eu li bastante O Grito também, então vai ter bastante quadrinho ali mais podreira e por humor. E isso aqui é sensacional, esse quadrinho. Quem gosta de quadrinho de humor, quadrinho mais podreira, sensacional. Dá pra ver que ele faz um pouquinho, uma paródiazinha do Conan. E aqui tem um Thunderley, que era um cara que usava muita droga. E aí um dia ele usou tanta droga que abriu um portal que levou ele pra uma outra dimensão, que foi pro planeta Sectron, que tá aqui. E aí o Thunderley, ele vira meio que esse... Ele começa essa aventura ali, como se fosse um Conan mesmo, levado para um planeta muito estranho. Esse é só um início, né? É o volume 1, então é um início ali, meio que uma apresentação do que pode vir nos próximos volumes. Mas aí ele apresenta esse Sectron como se fosse um planeta, assim, ele é como a Terra, só que tudo é pior, ele lista tudo que tem no planeta, assim, que é muito pior. E sempre muito engraçado. O Costela, ele é sensacional, ele consegue trazer muito bem, assim, deixar o quadrinho com uma história interessante, muito engraçada, muito divertida. Ele é muito bom, eu gosto muito da arte dele também. E ele usa uns recursos narrativos aqui que são excelentes. O Thunderley, ele usa bastante aquele elemento de narração, né? Então tem o narrador contando a história do Thunderley e tem os diálogos normais ali acontecendo. Só porque o Thunderley, ele consegue ler o que o narrador tá contando. Então ele dialoga ali como se fosse com o deus dele, né? Então é muito divertido. Quadrinho excelente. Eu tô muito animado pros próximos volumes. Agora eu vou pegar um quadrinho aqui, ó, que eu não gostei muito, que é o God is a Lily of the Valley, que ele é um quadrinho meio que foi lançado junto com o Vila Velha, do Colin, que ele tem uma referência e tal. Mas, poxa, pra mim aqui, eu não posso nem criticar, eu realmente não entendi nada. Eu não sou o público-alvo do quadrinho. Ele é meio formado aqui com imagens e tal.
Eu não entendi nada, então eu falei pro meu amigo Pedro do Estante Narrada que eu daria de presente esse quadrinho pra ele. Se eu não entendesse nada, então vai de presente pra ele, porque eu realmente não entendi. Depois, a minha última leitura do mês, não tô seguindo a ordem aqui, foi Bonnie, quadrinho que eu tô lendo com a minha mãe, inclusive. Minha mãe leu o primeiro, esse primeiro, depois eu li. E agora a gente vai pro segundo volume. Eu li só o primeiro volume, né, em abril. Vou pro segundo volume agora em maio. Quadrinho excelente. Eu achei que eu ia gostar mais. Eu achei que eu ia ficar apaixonado desde o começo, mas me foi avisado que só melhora. Então, expectativa altíssima. Eu sei que Bonnie é um dos melhores quadrinhos da história para muita gente. E eu achei espetacular, com certeza uma das melhores leituras do mês. Mas eu achei que eu ia amar mais desde o começo, mas tô adorando. Eu gostei muito. Todos os personagens têm o primo do Bonnie, que é um chato. Eu não gostava dele no começo, depois eu tô gostando. Pra quem não conhece Bonnie, ele começa com o Bonnie, que é o Fone Bonnie. O nome dele é Fone Bonnie. Aí tem outros dois primos dele, que eu não lembro o nome. Eles foram expulsos de Bonneville. Então todos os cidadãos dessa cidade são Bonnies. E o Fone Bonnie, que é o protagonista, que é o bichinho da capa, ele tá com esses dois primos dele, eles foram expulsos, eles estão num deserto. E aí eles se perdem, eles acabam parando ali num vale. E aí eles vão conhecer várias pessoas, várias coisas do contexto do vale. Que tem essa menina aqui, que é a Espinho, que passa a ser uma das protagonistas. Tem a avó dela, que é uma mulher muito durona, que vai ajudar a cuidar do Bonnie ali também. E aqui não acontece tanta coisa assim, que seria elementos grandes da história. Ele vai apresentando várias coisas, então ninguém ali desse vale onde o Bonnie se encontra sabe o que é Bonneville, ninguém sabe que criaturas são eles. Tem meio que rolando ali alguma coisa. Tem uns ratos grandões ali, esses ratos aqui, que eles têm um exército, tem uma pessoa misteriosa por trás, e acima dessa pessoa tem outra ser misterioso por trás, que tá querendo destruir uma galera. Então, um volume que tem bastante apresentação, apesar dele ser grande, ele tem seus arcozinhos ali fechadinhos, que tem umas aventurinhas e tal, mas eu acho que pra história geral, ele vai acontecer mais coisas nos próximos volumes, mas tô adorando Bonnie. Depois, Camarada Mata, quadrinho da Editora Monstra, que né, a loja Monstra lá de São Paulo tem uma editora. Esse aqui, que é um quadrinho claramente podreira, né? Eu acho que é a cara da Monstra e é um quadrinho muito bom. Eu não achei que eu fosse gostar tanto, achei muito bom mesmo. Quadrinho ali, pra quem é fã de podreira, óbvio, vai achar maneiro. Tem esse personagem aqui, principal, que eu não sei o nome dele, não lembro. Que basicamente, depois de um tempo ali, ele fica em criogenia vários e vários anos. Ele era ali um soldado, né, um super soldado soviético, aí ele acorda e aí ele vai sair em missão ali pra ir pros Estados Unidos destruir tudo. E é muito legal. Ele é esse cara super fortão, ele vai encontrar outros super pessoas, é muito superior, assim, aos que ele encontra, vai ter umas lutas bem divertidas, bem engraçadas, assim, com esses elementos de podreira. Ele, além de ser super forte, ele tem poder também, que ele se regenera. Então, assim, quadrinho muito bom. Quem gosta de podreira, esse aí vale muito a pena mesmo, que é bem divertido. Agora, meu irmão caçula, eu escolhi esse quadrinho porque eu tinha que escolher um quadrinho, meio que um quadrinho emocionante pra responder uma tag que logo saiu no canal. Aí eu falei meu irmão caçula porque eu não lembrava nenhum quadrinho assim que achei muito triste ou emocionante e tal. Mas li esse aqui e realmente ele vai entrar na tag, porque esse quadrinho é espetacular. A arte é linda, a narrativa é linda, a história desse quadrinho é pesada, é muito linda. E assim, um dos quadrinhos mais subestimados que existem, porque ele tá sempre em promoção na Amazon, promoção agressiva, e é um quadrinho espetacular. Aqui o nome, né, já fala Meu Irmão Caçula, e é uma história real do próprio autor do quadrinho, que ele vai contar de que quando na infância dele, eu não lembro que ano que era, acho que era 1976. Eles estavam numas férias de família e eles estavam voltando de carroça acho que pra casa, eu não lembro, talvez pro lugar que eles estavam ficando nessas férias. E aí, o irmãozinho dele, de 14 anos, estava aqui, ó, brincando com ele na carroça. Eles estavam numa avenida, numa rodovia, e aí o irmãozinho dele fala que vai descer ali, eles estavam no acostamento, andando devagarzinho, ele fala que vai descer pra ir lá na mãe dele, que tava atrás da carroça, indo de bicicleta. E aí o irmão dele fala, não, então olha pra trás, né, direito, em vez de descer só de uma vez. Aí fala, tô olhando aqui, pô, não tem nada. E ele é atropelado. Um carro passa, tinha um carro vindo na contramão, o garoto olhou antes de descer da carroça, veio um carro na contramão e matou ele. Então, o irmão do autor morreu literalmente nas mãos dele, né? Ele vai contar sobre todo esse processo ali mostrando a morte do irmão,
os momentos durante, depois, semanas depois como foi a vida dele um pouquinho depois, todo o luto que a família levou pro resto da vida, porque isso foi em 76, então o próprio autor tem seus 60 e tantos anos agora, ele escreveu o quadrinho acho que 2020, 2019, alguma coisa assim, e ele vai falar sobre toda essa parte do luto, enterro e tal, e sobre a impunidade também, porque o cara que atropelou o irmão dele teve que pagar uma multinha, ficou tipo 2 meses preso, sendo que ele estava na contramão em alta velocidade, atropelou, não prestou socorro, foi embora, não ligou pra polícia, então o socorro demorou porque eles estavam acho que se não me engano na França, no meio do nada, de carroça, então até chegar o socorro demorou muito, o menino morreu por causa da falta de socorro. No julgamento, quando teve o julgamento do criminoso, o advogado fez a maior encenação, assim, tipo, falando que a família tinha que ver pelo ponto positivo, era uma boca a menos pra alimentar, tipo assim, desdenhando da morte de uma criança. Então, sempre que eu leio esses quadrinhos, né, eu lembro que um monte de gente no Brasil fica falando, só no Brasil acontece essas coisas. Só o Brasil que é uma merda. Aí a França, todo mundo acha que o Brasil tá 200 anos atrasado, mas o moleque foi assassinado ali e ainda fizeram piada da morte dele no julgamento. Então, quadrinho muito emocionante. Eu terminei de ler assim com um nó na garganta mesmo, realmente parecia que alguém próximo de mim tinha morrido, porque é realmente muito, muito forte o quadrinho. A gente fica com lágrima no olho o tempo todo enquanto lê, então espetacular. Agora, o maior quadrinho que eu li no mês e o maior quadrinho que eu li na vida, Mulher Gato Ônibus, por Ed Brubaker. Esse quadrinho aqui eu acho que é o maior que eu li na vida. Eu já li alguns ônibus, mas eu acho que nenhum de mais de 1000 páginas. E esse ônibus que ele tem, a maior parte dele uma arte espetacular. Nas 200 primeiras páginas a gente tem... Deixa eu tirar a sobrecapa aqui, senão eu vou amassar tudo. Amassou do mesmo jeito. A gente tem nas 200 primeiras páginas a arte do Darwin Cook, que eu acho uma arte espetacular. Depois a gente tem muita desenho, se eu não... Eu posso errar. Eu acho que é alguma coisa... Cameron Stewart, nossa. Eu posso estar inventando, mas depois a gente continua tendo uma arte muito, muito bonita. A maior parte do ônibus tem uma arte muito, muito linda mesmo. E aí no final a gente tem umas 300 páginas ali que é o Paul Gulacy, eu acho, né? E eu odeio ele. Eu realmente quero que ele nunca desenhe mais nada, porque a arte dele, meu Deus do céu, em comparação ali com o Darwin Cook e o outro cara, dá uma tristeza. Mas é um ônibus Brubaker, né? Quem já leu qualquer coisa do Brubaker, que tem os Damino, né, que eu mostrei. Quem já leu qualquer coisa do Brubaker sabe que o homem é fantástico. Então, aqui o ônibus fantástico, com certeza melhores leituras no mês, com certeza melhores leituras do ano. Estamos agora em maio, mas com certeza isso aqui vai entrar nas melhores leituras do ano. Sempre tem arcos, até quando tem uns arcos curtos, sempre tudo excelente. O Brubaker é incrível no roteiro. Eu gostei, a Mulher Gato não é uma personagem que me interessa. Sinceramente, mesmo lendo aqui, continua não sendo uma personagem que me interessa. Se não fosse o roteiro do Brubaker tão bom assim, não sei se eu teria gostado tanto desse quadrinho, porque o todo do Brubaker é incrível, mas a Mulher Gato não achei nada demais não. É uma personagem legalzinha assim, mas eu não tenho muitos personagens de quadrinho de herói mesmo também assim, que eu curto assim, só de ler pouco, né, mas quadrinho excelente mesmo, recomendo muito esse ônibus aqui. Não dá nem pra eu falar muito sobre história nem nada, porque ele tem, sei lá, 12 arcos, 1100 páginas, mas recomendo muito, gostei demais. Oi, gente, deixa eu interromper para pedir para vocês se inscrever no canal, dar o like no vídeo e seguir lá no Instagram. Tchau! Agora eu vou pegar 2 quadrinhos que eu não curti em seguida. Deus em Pessoa, da Comic Zone. Esse aqui eu sei que muita gente adora. É do Marc-Antoine Mathieu, que é o autor de Prisioneiros do Sonho. Eu li só um dos Prisioneiros do Sonho, achei bem legal. Mas esse quadrinho aqui eu não gostei. Eu acho a premissa excelente, que basicamente começa com esse personagem que a gente nunca vê a cara dele. Ele de costas seria a representação que filmes fazem de Jesus, né? Um cara cabeludo e tal. A gente não vê a cara dele, mas ele diz que ele é Deus. E tudo que as pessoas tentam fazer, todo mundo duvida, é óbvio, mas tudo que as pessoas poderiam tentar fazer ele para provar que ele é Deus, fica parecendo mesmo que ele é Deus ou um ser muito superior ali, que poderia estar se passando por Deus. Mas a questão é que ele parece ser Deus. E aí começa todo um julgamento, a sociedade se mobilizando para tentar entender se ele é Deus. Deus ali tentando provar ele. Ele não faz muita questão, mas tá todo mundo tentando, ele responde as pessoas e tal. Não achei nada demais. O julgamento, Deus falando, tudo assim, ele fica botando umas palavras difíceis, nem sei pra quê, né? Ficou botando umas palavras difíceis, umas reflexões assim, achei
muito sem graça. A arte, sinceramente, eu acho a arte que ele faz no Prisioneiro dos Sonhos muito melhor. Talvez é porque aqui ele usa muito esses lugares fechados assim e tal. É uma arte boa, mas eu sou mais a arte do Prisioneiro dos Sonhos. Então, não gostei. Não é que não me pegou. Não gostei. Não achei um bom quadrinho. Outro que eu não achei um bom quadrinho é Um Inimigo do Povo, da QS Comics. Esse aqui, eu tinha uma expectativa altíssima, porque eu acho essa capa linda. Eu acho a arte desse quadrinho muito linda. Tem muito tempo que eu quero esse quadrinho, mas eu não gostei não. Ele vive numa ilha e aí eles criaram um balneário e a ilha tá se tornando um lugar, se eu não me engano é balneário, né? A ilha tá virando um lugar muito turístico, tá crescendo bastante ali na economia e ele é um médico lá, só que a ideia do balneário, eu não sei explicar o que seria um balneário, mas seria basicamente isso aqui, ó. Ele teve a ideia de criar esse ponto ali, então eles fizeram esse, meio como se fosse um resort, esse lugar turístico aqui, e a ilha tá crescendo muito economicamente, só que a ideia de criar isso foi dele, ele fez todo o projeto e o irmão dele executou, porque o irmão dele é o prefeito, e o irmão dele leva todos os créditos e tal, e ele descobre que a água ali desse lago que eles fizeram tá contaminada, porque o irmão dele, para fazer o projeto mais barato, ele não seguiu as especificações necessárias. Então ele vai entrar ali em contato com os jornalistas que falam que vão apoiar ele. Tá todo mundo a favor dele, porque ele vai... Eu vou dar spoiler desse quadrinho, tá? Se não quiser, pula aí um pouquinho, eu vou botar na tela a minutagem que pode pular, mas... ele conversa com os jornalistas, ali tá todo mundo apoiando ele, que ele fala que vai escrever uma matéria para desmascarar o irmão dele. E aí, beleza, ele faz a matéria, e o irmão dele descobre que ele tá fazendo essa matéria. E o irmão dele é político, vai lá e compra os jornalistas, que eram jornalistas ultra criticadores ali, compra o cara ali que é, poxa, diretor do comitê dos moradores, alguma coisa assim. Ele compra todo mundo que tava contra ele, e aí o irmão dele, que é esse personagem que é o protagonista, né? Ele fica como se fosse o irmão invejoso do prefeito, que tá tentando acabar com a economia da cidade, e aí ele surta, ele tenta fazer um discurso público, ele fica insistindo, e aí acaba com a moral dele e tal, e aí meio que ele é enxotado ali da cidade, ele decide ficar tal no final, mas é basicamente isso. Eu achei muito chato. Primeiro, tipo assim, sei lá, eu tô meio chato, porque eu tô enjoado com esses trem de política toda hora, mas tirando isso, eu achei meio... Assim, pô, eu não gostei. Beleza, o cara ficar o negócio inteiro pra no final ele perdeu pro político que comprou todo mundo. Pô, sem graça. E o quadrinho em si mesmo eu não vi nada demais, sabe? Ele tem 134 páginas que acontece pouquíssima coisa. Muita pouca coisa pra esse tanto de página. A arte realmente é muito linda. A narrativa do quadrinho bem fluida e tal, mas não vi nada demais nele. Nada demais mesmo. Fora esses elementos aí que eu não gostei, eu não vi muita qualidade nesse quadrinho não, mas beleza. Agora vamos falar de quadrinho foda. A Fera, lançado pela Moby Dick. Quadrinho com roteiro de quem? Do homem, né? Do Zedru, com o desenho do Frank Peck. Eu não conhecia, mas já sou muito fã. Frank Peck tem uma das melhores artes que eu já vi, pelo amor de Deus. Essa arte aqui é espetacular. E aí a gente vai ter aqui meio que ele vai fazer uma releitura. Eu não sei nem se seria uma releitura. Ele vai usar esse personagem que já existe, que é o Massupilame, que é um personagem de franco-belga. Ele foi criado, se eu não me engano, no Spirou. Ele tem a própria revista franco-belga, né? Infanto-juvenil dele. E aí ele vai criar a história desse menininho que ele é meio apaixonado. Meio não, que o menininho é muito apaixonado por animais e sempre que ele vê um animal na rua assim precisando, ele leva pra casa. Então a casa dele ele é meio pobre, mas a casa dele é quase um zoológico. Ele tem um monte de animal deficiente, de todo jeito, né? Que precisaram dele, ele acolheu. E a mãe dele, ela não é super fã ali, mas ela cuida dos animais com ele e tal. E assim, quadrinho muito, muito fofo. Ele é só a primeira parte, foi lançado lá fora em 2 volumes. Aqui vai ser lançado em 2 volumes, então não tem um final, assim. Tem um finalzinho ali de arco, mas não tem um final mesmo de história. Mas é lindo, 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 assim, emocionante. Claro, o menininho, ele vai encontrar o Massupilame, ele sendo um animal necessitado, vai tentar ajudar ele. O Massupilame, que é esse bicho, acho que dá pra ver aqui na capa, ó. Olha a cauda dele. Ela vai passando por toda a capa aqui, ó. Que ele é um animal que ele parece ali essa mistura de leopardo com macaco, e ele tem essa cauda gigante que é completamente controlada por ele. Então é um membro ali muito importante pro Massupilame. Então um quadrinho espetacular da Moby Dick. Eu espero muito que venha logo o volume 2 pra cá, porque eu quero o final disso, eu quero continuar lendo. E teve vídeo, já lancei o vídeo do Massupilame, do A Fera aí no canal, então é só ver lá. Agora 4 quadrinhos seguidos que eu vou deixar meu agradecimento para a editora Cyberpulp Comics, que mandou para mim esses 4
quadrinhos, então fiquei muito, muito feliz. Eu já gravei vídeo de 3 deles, então logo começa a sair. E vou começar aqui pelo que foi a minha maior surpresa, o Blefe Imortal. Esse quadrinho que é do Rick Veitch, que eu não conhecia. De nome não conhecia, mas ele, pra quem lê muito herói, ele é bem conhecido, ele já... Aí eu posso errar alguma coisa, mas se eu não me engano ele desenhou várias coisas de Monstro no Pântano, Miracle Man, outras coisas ali com Alan Moore também. Ele tem a carreira bem longeva lá fora, assim, com títulos bem grandes. Então, eu não conhecia ele, eu descobri depois, quando eu fui pesquisar quem era o autor pra fazer o vídeo, e eu já tinha gostado muito. Esse aqui entrou nas melhores leituras do mês, me surpreendeu, que ele tem esse estilo aqui, que ele só tem um quadro por página. Então são 127 quadros para contar essa história, que é muito boa. Vai ser basicamente esse personagem aqui, que é o Farpa, que ele tá indo nesse cemitério para meio que ele tem um mapinha do tesouro, né? Que ele tá indo lá para tentar roubar o tesouro de alguém que tá enterrado lá. Então ele vai achar esse baú do tesouro e as pessoas, né, a dupla de quem ele roubou esse tesouro, vai encontrar ele lá antes dele abrir o baú. Então a maior parte do quadrinho vai ser ele ali, né? São 2 caras contra um, ele tentando dialogar e tal. Ele vai entrar no buraco que ele cavou pra não ser morto, né? E aí vai ter todo um diálogo ali que já é muito bom. Tem todo um diálogo entre ele e o cara que tá tentando matar ele e tal. Depois dessa conversa, eu não vou falar tanto, vai ter o vídeo muito em breve, então vocês podem ver eu falando mais. Mas aí eu achei interessante que são 127 quadros. E aí tem todo esse diálogo dele ali, o cara tentando matar ele dentro do buraco, o cara tem medo de se aproximar pra ele não matar o cara e ele não pode sair, senão ele vai tomar um tiro. E aí tem uma reviravolta, depois já tem outra reviravolta e depois da segunda reviravolta ainda tem um final bem legal. Então foi um quadrinho que me surpreendeu muito, eu achei que num espaço de 127 quadros, ele fez um trabalho sensacional. Agora outro é o Cowboy Bebop, que tem essa capa aqui que eu acho muito bonita, mas não remete tanto ao quadrinho, porque se eu não me engano, tem um anime e uma série da Netflix que tem o mesmo nome. Pelo que eu pesquisei, é a mesma temática, então o quadrinho é baseado nos dois, e a arte desse quadrinho é maravilhosa. Eu amei a arte desse quadrinho, eu amei as cores. Ele é um quadrinho que a gente vai acompanhar basicamente caçadores de recompensas, que nesse universo aqui do quadrinho eles são os cowboys, por isso o nome do quadrinho, e eles têm a nave, é um time de 3, eles são um trio, e a nave deles se chama Bebop, então por isso o nome do quadrinho. E eles estão perseguindo esse cara que ele tem na cabeça dele, né? A cabeça dele é a maior recompensa do sistema solar, já é um quadrinho que já tá numa sociedade bem avançada, e aí eles estão atrás desse cara que é meio que um assaltante de banco e tal, e aí a gente já vê no começo que o cara tem uma sorte absurda, ou o cara tá sempre muito preparado. E aí eles estão atrás dele, ele assaltou um cassino gigantesco, então a recompensa na cabeça dele tá imensa, e ele tem uma coisa que seria um colete quântico, que é um colete que dá sorte pra quem usa, então ninguém consegue pegar ele porque ele tem uma sorte absurda. E aí o quadrinho vai ter toda essa historinha ali, ele contextualiza o mundo desse trio tentando achar esse cara pra pegar ele e conseguir a recompensa, vai ter outros caçadores de recompensa no meio, vai ter bastante ação, e só disso eu já tava achando um quadrinho muito bom, mas no final ele também explica todo esse conceito do colete quântico, como eles construíram, como ele funciona. No final tem uma reviravolta e eu achei o final excelente, então um quadrinho que eu gostei muito, ficou também entre as melhores leituras do mês e é um quadrinho que eu gostei muito, e os dois são bem baratinhos, tanto o Blefe Imortal quanto o Cowboy Bebop. Eu achei as edições muito bonitas. Agora outro da Cyberpulp, que esse impressionante a edição, e ele é um quadrinho capa dura, formato grande, 300 páginas, fitilho. Eu fiquei surpreso, ó. Aqui tem um formato americano, que já eu falo dele, ó, do lado. O Hitchcock é um quadrinho bem grande. E os 4 vão ter vídeo aqui no canal, porque eu gostei dos 4 quadrinhos e, claramente, eu fiquei muito feliz de ter recebido eles. O Hitchcock aqui tem uma arte muito bonita. Eu gosto desse tipo de arte aqui. E ele vai ser, basicamente, uma biografia ali do Alfred Hitchcock, que é um dos maiores diretores de cinema de todos os tempos. Agora, eu não vou saber exatamente quando ele nasceu ou morreu, mas eu acho que ele nasceu em 1900 e morreu em 1980. Por aí, margem de erro aí de alguns 5 anos. E aí aqui vai ter uma biografia dele.
Não é uma biografia que foca na vida pessoal, por mais que a gente vai acompanhar a vida pessoal dele, porque a esposa dele trabalhava com ele, mas vai ser principalmente ali nele dentro dos sets, ele como ele pensava em fazer as coisas que ele fazia, que ele foi um cara que inovou bastante. A gente vai ver muito da evolução do cinema, né? Porque o quadrinho vai, principalmente ele entre quando ele tinha uns 20 anos até uns 60 anos de idade que ele tinha. O quadrinho fala sobre a vida inteira, mas principalmente sobre esse recorte da vida dele. Então a gente vê uma evolução do cinema, a gente vê como ele organizava ali os filmes dele, como ele decidia o que ele ia fazer, como surgia a própria ideia do filme, que ele fazia muita adaptação. Então, na época ele fazia muita adaptação de peça de teatro, de livro, e muitas vezes não era algo que ele escolhia fazer, era algo por contrato. A gente vê toda a crescente na carreira dele, que ele primeiro ficou muito famoso no Reino Unido, que ele era um diretor inglês, depois ele foi para os Estados Unidos ali, pouquinho antes de começar a Segunda Guerra Mundial, e lá ele realmente ficou muito famoso no mundo inteiro, e ele é conhecido, tá até aqui na capa, como o mestre do suspense. Acho que dá pra ver aqui o subtítulo, o mestre do suspense. Ele é um quadrinho que eu achei que seria mais pra todo mundo, dá pra todo mundo ler de boa, é um bom quadrinho, mas eu acho que quem é fã de cinema vai aproveitar mais, vai tirar mais proveito. Eu gostei, eu não sou muito fã de cinema, mas eu gostei, achei interessante ver essa evolução do cinema, mas quem é mesmo fã assim, quem até já viu algum filme dele, vai achar bem foda. E da Cyberpulp, o 4 foi esse aqui, o Cold War, do John Byrne, que foi o primeiro lançamento da editora. Eu não sei nem se é assim que fala o nome dele. E é um quadrinho que tem uma arte muito bonita. Aqui a arte do quadrinho, muito bonito. E pra mim foi como pegar, por exemplo, uma história assim de algum personagem da Bonelli e ler uma história única. Ou pegar uma boa história de herói. Eu não leio tanto herói, mas às vezes uma boa história de herói ali de umas 100 páginas assim. Então pra mim foi isso. Um quadrinho assim que ele não é pretensioso, ele escolhe contar uma história simples, ele faz isso muito bem, é muito divertido, a arte é muito boa. E aí a gente vai ter esse personagem aqui, que é o Swan, não sei se fala assim, tem aqui ó, o nome, o dossiê de Michael Swan, eu acho que é assim que fala o nome dele, que basicamente ele seria um agente secreto ali do serviço secreto inglês, então é britânico o protagonista, e ele é enviado para, disfarçado, ser o chefe de segurança ali de uma base de pesquisa aeroespacial britânica, porque o serviço secreto ficou sabendo que um dos principais cientistas deles está pensando em deserdar e ir ali pro lado da União Soviética contribuir com eles. Então ele vai estar ali fazendo a segurança da base, tentando descobrir mais. Quando esse cara tentar deserdar, ele vai ali entrar, vai ter combate, né? O Swan com os russos. Então, assim, quadrinho muito bom, despretensioso, mas eu achei muito divertido, gostei bastante. E se eu não me engano, é baratinho também. Só o Hitchcock, assim, que tem um valor um pouco mais alto, o custo-benefício ainda é bom, mas tem um valor mais alto, mas os outros são bem baratinhos também. Agora eu vou pegar alguns quadrinhos nacionais que eu li bem curtinhos, ó. Primeiro aqui tem vários o Gritos e tem mais 3 aqui curtinhos. Esses aqui eu vou falar rápido, porque o Grito eu vou falar mais os melhores, os que eu gostei mais. Os outros eu vou dar só uma comentadinha, falar o nome e falar se gostei ou não, porque é muito quadrinho pra falar assim. E assim, quadrinho, o Grito, eles têm 20 páginas e eu acho que é o tipo de quadrinho mais difícil de ganhar a gente. Porque tem muito quadrinho que eu amo e as primeiras 20 páginas, assim, pra mim não são nada. O Boni mesmo, as 20 primeiras páginas não tinha entendido nada. Lá pra 70, assim, que tava começando a me pegar e tal, e demorou um pouco mais pra eu começar a gostar mesmo. Mas 20 páginas pra ter toda uma história eu acho muito difícil. Então aqui, esse aqui que é o Grito 3, não gostei. O Grito 9, não gostei. Não gostei não, não me pegou, vou falar não me pegou. O Grito 7, bem legal, achei bem bom esse aqui. A maioria tem uma arte bem bonita, vou mostrar mais só os que eu gostei mais. Achei a arte bem bonita, que é esse cara aqui, como seria o cara do RH da empresa, que ele quer deixar todo mundo feliz e tal, fazer aqueles trem de RH meio de coach. E aí tem um personagem ali que é um cara muito apático, que vai ter uma reviravoltinha ali no final. Achei bem legal esse aqui. O Grito 8 não me pegou. O Grito 41 não me pegou, gosto da capa. O Grito 24 não me pegou, não entendi nada. O Grito 15, isso aqui é um petardo, assim, sem tamanho. Vitor Bello, eu te amo. É o mesmo autor do Basquetito All Star, que é incrível também, já falei dele aqui algumas vezes. E aí aqui a gente tem arte bem legal, quadrinho podreira, né? Olha o nome, olha a capa. Que tem esse personagem aqui, que é um pedreiro, não lembro o nome dele, que ele tem incontinência tripária. Então, basicamente, as tripas dele estão sempre vazando. E aí ele tá tentando achar o lugar dele no mundo, né? Porque ele não consegue fazer muito esforço, porque senão as tripas dele saem pra fora. E aí ele vai conhecer um personagem
que é esse cara aqui, que basicamente não tem nenhum membro, e ele é usado como trampolim para entrar num avião. E aí, o nosso protagonista vai tentar encontrar o lugar no mundo dele, e é um quadrinho muito, muito bom. É assim, é inacreditável com o que ele faz aqui com 20 páginas, porque realmente parece que tem quadrinho de 80 que não faz isso. Então, ele é muito engraçado. Quando o personagem ele encontra o lugar dele no mundo, é muito engraçado. E aí no final tem uma reviravolta, que já é muito engraçada. E aí depois ele pega um elemento lá do começo que ele apresentou, ele traz de volta pra ter outra reviravolta, que aí tem uma piada absurda e aí ele finaliza o quadrinho. Então assim, um quadrinho que tem duas reviravoltas, uma piadoca muito foda e finaliza. Então, nossa, excelente. Esse aqui eu achei incrível. Vai ter resenha no Instagram, porque não dá pra ter um vídeo porque são 20 páginas, né? Mas eu fiz uma resenha lá, então logo sai. Aí aqui, o grito 29 do Vitorello, não entendi. Esse aqui, o grito 21 do Fábio Zimbres, gostei muito. Eu acho essa capa uma das melhores capas de O Grito que existe. E aqui a gente vai ter esse personagem, que ele é um maluquinho, ó. Ele tá como se fosse num manicômio, ele é um doidinho, tem essa arte bem simples, que eu achei bem legal. E aí o doidinho, o psicólogo do manicômio, vai falar pra ele que vai fazer bem pra ele fazer um quadrinho. Aí tem até o quadrinho dele aqui. Ele faz a história em quadrinhos dele. E aí tem toda essa vidinha dele ali no manicômio, ele completamente maluco, eu achei bem engraçado. Aí aqui, o grito 5, timelapse do Thiago Souto, gostei, achei bem legal. Eu não posso falar muito, que senão já é um spoiler, porque a gente descobre o que é no final. Mas vai ter esse personagem indo ali no correio pra entregar uma encomenda, e ele vai ver, assim, a pessoa que tá na frente dele é literalmente ele, só que velho. E aí a gente vai ter a história em torno disso, achei bem legal. O grito 35. Achei legal, gostei desse. Que é basicamente uns velhos ali. Eu não sei o nome, os vigilantes do bairro, né? Eles estão ali conversando e aí eles estão querendo jogar bingo, outra vez tá querendo fazer uma suruba. E o protagonista, ele tá puto, que tem uns jovens ali andando de skate, fumando maconha na praça. E é um quadrinho bem legal. Os velhos conversando ali é engraçado, o final é engraçado, então gostei. Homem Mosquito, adoro essa capa também, gostei muito desse aqui. Vai ter esse personagem ali que ele vai ser picado por um mosquito, e aí ele vai virar um super-herói. Ele era fotógrafo, ele vai virar um super-herói, que é um Homem Mosquito, e ele vai ver ali que a vida de um super-herói ali, meio série B, não é tão boa quanto ele pensava que ia ser. E o final é bem engraçado também. Gostei desse aqui. O Grito 28, Tubão, Elixir do Rock. Ele é um quadrinho podreira, ele é até bom, ele tem uma arte muito, muito bonita. Ele é até bom, mas ele, para 20 páginas, ele poderia, ao contrário do Incontinência, que faz muito em 20 páginas, esse aqui poderia ter um pouquinho mais de coisa. Eu acho que dava para fazer mais. O potencial dele era foda. O Grito 36, do Fernando Taide. Gostei um pouquinho, não vou falar muito, mas ele poderia mais. Ele começa muito engraçado, mas não me pegou tanto o final. O Grito 1, primeiro, não gostei muito. Não, se eu não me engano, ele até faz histórias curtas dentro do Grito. Então, eu acho mais difícil ainda. Mas a arte, espetacular. Quadrinho podreira de primeiro nível. Aqui a maioria vai ser mais de comédia. Aí o Grito 23, do Gabriel Dantas. Esse eu gostei, achei legal. Eu gosto da arte do Gabriel Dantas. Ele faz arte, assim, com os quadros pequenininhos, que realmente dá pra contar bastante história ali em 20 páginas. E vai ser basicamente uma adolescente ali que ela tá faltando aula pra salvar o mundo. Esse eu achei bom. Então, Alexandre Lourenço, Devolve Minha Cabeça. O Grito 37, eu gosto muito do trabalho do Alexandre Lourenço, mas esse aqui é normal, eu achei bonitinho, é legalzinho. Que é esse carinha aí, que ele tá usando aquelas cabeças que... Não sei o nome, aqueles bichinhos de animador de torcida usa aquelas cabeçonas, e aí ele não sustenta a cabeça e ele fica caindo ali. E aí chega outro personagem que é absurdo também, fica lá conversando com ele. E a decepção dos Gritos, que é o Grito 11 da Cris Eiko. Eu gosto muito do trabalho da Cris Eiko. Esse aqui, todo mundo fala que é o melhor Grito, é sucesso de vendas ali dos Gritos. Mas eu nem entendi tanto assim, não. Tipo, é uma historinha ok, normal. Eu não entendi, assim, o que seria ali que todo mundo ama. Mas li e é isso aí. Agora, esse Vítimas de Delinquência Alienígena, que é da Mau Gosto Comics também. Eu gosto muito desses aqui, da Mau Gosto, ele tem uns numerozinhos, Mau Gosto Comics e tem um número. Eu achei bem legal esse aqui, que é basicamente uns aliens. Eles ficam aqui na Terra, acho que 4 ou 5, alguma coisa assim, e eles começam a atacar o terror. Aí, tipo, como se fosse um programa de TV, ele mostrando algumas pessoas que se encontraram com esses aliens. E aí os aliens meio que destruíram a vida delas. Achei bem legal. Ele tem uma arte muito bonita, quadrinho podreiro ali pra quadrinho podreiro é uma arte. Eu acho muito legal, mais detalhada assim. E gostei. Um quadrinho bem barato, valeu bastante a pena. Aí aqui, li Vira-Lata número 5,
não me pegou muito. Essa aqui, eu já li a 3 e a 7, eu gosto muito da arte do autor e tal, mas essa aqui não me pegou muito não, na verdade. Achei okzinho. Agora um que foi uma surpresa, Smegma Comics número 4. Eu tenho, se eu não me engano, eu tenho todos. Eu acho que só são 4. Ou eu tenho todos ou eu não tenho um volume só, mas eu tenho mais de 2 ou 3. E aqui, isso aqui é muito engraçado, pô. Isso aqui, eu li assim, eu tava com 20 minutos sobrando. Falei, vou ler uma Smegma Comics. Eu achei que não ia ser nada demais e o negócio é muito bom. Primeiro a gente vai ter esse personagem aqui, que no aniversário do amigo dele, eu não sei se eles são só amigos ou colegas de quarto, alguma coisa assim. Ele vai lá passar o dia com o amigo dele. E ele faz as coisas mais monstruosas possíveis. Então, assim, é um cara maluco fazendo as coisas mais inconsequentes do mundo ali por 20 e poucas páginas. Mas é muito bom mesmo. E aí depois a gente tem a salvação de Jotalhão. Eu não sei se o Jotalhão é o nome mesmo do personagem, mas é o... Tem a Crackf MSP aqui, o logo, que é o elefantinho da MSP, né? E aí, basicamente, quando acaba a revistinha dele, ele fica maluco. E aí ele basicamente vira um mendigo drogado, porque toda a renda que ele tem agora é do molho de tomate. E aí ele tá lá todo drogado. E aí o Maurício de Souza, aqui tá o Maurício de Souza no quadrinho, ele cancela o molho de tomate do Jotalhão. E aí o Jotalhão vai atrás dele pra se vingar. Então, tá aqui o Maurício de Souza e ele vai sequestrar o Maurício de Souza e fazer atrocidades. Nossa, muito divertido esse aqui, pra quem gosta de quadrinho podreira, obviamente. O próximo, Maiara e Annabelle. Ai, meu Deus. Maiara e Annabelle e a Carreta Fantasma. Eu gosto muito de Maiara e Annabelle, mas esse aqui não me pegou tanto. Quadrinho curto e tal. Vai ser só uma aventurinha ali delas. Elas trabalham na Secretaria de Controle de Atividades Fora do Comum de Fortaleza. Então é uma bruxa e uma espadachim. Elas, nesse universo aqui, se passa no Brasil, óbvio, o quadrinho. Nesse universo aqui tem criaturas sobrenaturais, tem criaturas do inferno e tem um órgão do governo destinado a defender a população dessas criaturas do inferno. E aí aqui vai ter a Carreta Fantasma, que é basicamente a Carreta Furacão, versão demoníaca, e as duas vão ficar encarregadas ali de tentar destruir esses demônios que estão matando algumas pessoas. E agora, eu não vou poder falar a história que o vídeo tá ficando muito longo, mas li também. Kim Packer 9 e 10. Eu ia ler só um Kim Packer esse mês, mas eu gostei tanto, eu fiquei tão feliz. Tinha muitos meses que eu não lia Kim Packer. Eu fiquei tão feliz que eu li mais um volume. Eu li os 2 seguidos. Gostei muito dos 2, ótimas histórias. Kim Packer é muito bom mesmo, né? Gosto muito da arte, gosto muito do roteiro do Berardi, sou fãzaço do Berardi, e aqui a gente tem 4 histórias muito boas, então acho que todo mês eu vou tentar ler. Promessa de série é foda. Eu quero muito ler 2 Kim Packer por mês, mas gostei muito. Agora outra série que eu gosto muito, li esse mês, e decepcionei um pouco, porque eu gostei desse volume, foi Dhampir, mas eu gostei mais dos outros. Aqui no Dhampir, pra quem não conhece, é uma série ali. O Dhampir é um filho, né, que é uma mistura de humano com vampiro, que os vampiros mestres da noite, que são os top dos vampiros. E aí ele é a única pessoa que pode matar esses mestres da noite, que são os vampiros reais, né? Porque o sangue dele é tóxico para os vampiros. E aí ele é um caçador de vampiro. E aí aqui tem toda uma criação de mundo nessa série, que não tem só vampiros, tem anjos e demônios também. Tem um anjo que ajuda ele, que é tipo basicamente o Lúcifer, um anjo caído, né? Que é um cara do bem, e ele ajuda o Dhampir, que ele é o David Bowie, literalmente, o personagem, mas ele é um anjo. Então tem várias coisas assim da criação de mundo, fora vampiros. E eu gosto muito quando as histórias caçando o vampiro da vez. Eu acho incrível. Eu gosto de ver, o Dhampir, ele tem a parceira dele, que é uma vampira, e o outro parceiro dele, que é um soldado de guerra, que eles se conhecem na primeira história do Dhampir. E eu gosto muito quando eles se juntam pra caçar o vampiro da vez. E aqui ele desenvolve muito essa história da série. Não muito, mas ele apresenta algumas coisas, e aí tem essa parada de anjo, fantasmas, não sei o que não me pega tanto. Eu gostei do volume, mas eu amo quando tem caçando vampiros. A última história é basicamente isso, mas eu gosto quando é na maior parte do volume. Li também Mr. No, Almanac Mr. No, volume 2, que na verdade dá pra falar que é o volume 1, porque o volume 1 do Almanac Mr. No é uma graphic novel fechada e não tem nada a ver com isso aqui. Tipo, é contando a infância do personagem, mas a infância dele é que ele já tá adultaço, então não interfere muito. E ele é tido como o herói mais brasileiro da Bonelli, que o dono da Bonelli, eu não vou acertar, talvez eu não acerte, se eu não me engano é o Sérgio Bonelli, que ele amava o Brasil, ou era o pai dele.
ou filho, sei lá. E aí tem esse herói aqui que se passa muita história dele no Brasil. Mas aqui a gente só tem uma história dele no Brasil. Fiquei chateado aí que até a capa é no Brasil. E a primeira história é muito legal, que é basicamente ele tem que pousar o aviãozinho dele numa cidade do Brasil. E aí tem uns cangaceiros ali que estão tomando essa cidade ali pra eles. E é muito legal essa história. E depois a gente tem 3 histórias na guerra, porque o Mr. No lutou na guerra. Ele é dos Estados Unidos, se eu não me engano, ele lutou na guerra. Então tem 3 histórias muito boas também de guerra. Eu preferi as histórias do Brasil, achei que ia ficar mais legal. Mas tem 3 histórias muito boas na guerra e depois uma história dele ali, trabalhando já nos Estados Unidos de novo, como se fosse... Ele faz um papel de investigador nessa história, então aqui são 5 histórias, 500 páginas, é uma leitura fluida, padrão Bonelli. Quadrinho no geral muito bom, gostei. Eu tenho essa missão aí de sempre ter tudo do 85, ainda mais que agora eles estão com pré-venda no site, que eles fazem frete grátis e tal, acho que fica bem legal. Então sempre vou pegar tudo do 85, vou pegar o próximo, já foi anunciado na rodada de lives o volume 3. Então, vou pegar assim, chegar, eu leio logo para não ficar enrolando, porque eu gostei de Mr. No. Agora, Histórias de Guerra do Colin. Em breve, muito em breve, eu vou fazer um vídeo falando sobre a coleção Histórias de Guerra da Tábula, que tem esse aqui do Colin, tem do Rodolfo Zala, tem do Colonese e tem mais um que eu não lembro de quem é de cabeça. Mas são quadrinhos aqui que trazem histórias desses autores, histórias de guerra desses autores. No vídeo dedicado eu vou falar mais, mas esse aqui eu achei muito legal. A gente tem um recorte incrível da carreira do Colin. Então a gente tem história de 1957 e história de 81. Então a gente tem história no Colin desenhando com uma arte que nem parece Colin, e é muito bonita, mas não é aquele estilo que ficou muito famoso dele. E a gente tem história muito boa, essa última, que é esse estilo mais famoso dele. Então, gostei muito de ler isso aqui. Agora, Asterix Omnibus 2, edição linda, né, da Record. Eu esperava um pouco mais, eu adorei Asterix Omnibus. Não sei se fica... melhores do mês é foda. Ele quase 60 quadrinhos. Ele com certeza fica nos 10 melhores. Mas não entrou ali, eu faço destaques do mês no Instagram, que eu botei 8 quadrinhos, ele não entrou. Mas gostei muito. Tem uma história aqui que eu já tinha lido, né, a primeira história, então talvez seja isso. Mas é Asterix, né? Recomendo muito. Eu acho essa série da Record muito, muito boa. Essa série que eles estão trazendo no ônibus agora. Porque se for olhar, ele é meio caro, mas ele sai mais em conta do que o volume separado da Record. Então, ele tem uma edição linda, 3 histórias cada, e eu tô adorando. Eu amei o primeiro, tô amando esse segundo aqui. E, óbvio, vou pegar todos os volumes. Li também Conan, do Pipoca Nanquim, Conan Cimério, tá aqui os outros. Eu já li o 2 e o 4, se eu não me engano. E eu gosto muito do 2 e do 4. E esse aqui eu só achei bom. Nada demais, só bom. São 4 histórias, eu confesso que só uma eu achei mais, assim, que me agradou mais. Essa aqui é a história que eu mais gostei. A arte eu achei bem bonita de todas as histórias, mas de fato eu esperava mais desse volume porque eu gostei muito dos outros 2. Mas tudo bem, acontece, tá aí, eu recomendo a série como um todo, mas quem tem interesse eu recomendo começar pelo 2 ou pelo 4. Esse aqui não, deixa esse aqui por último. Li também Rantanplan Palhaço, eu vou ler, eu tava com esse plano aí, vacilei, eu vou ler mais Lucky Luke, eu acho que esse mês, então... que eu quero fazer um vídeo falando sobre o Lucky Luke em geral, né? E eu li Rantanplan, que é a criação do Maurice, o criador do Lucky Luke. O Rantanplan, que é o personagem recorrente nas histórias do Lucky Luke. É um personagem secundário, que é esse cachorrinho aqui, muito bonitinho. E aí a gente vai acompanhar essa história, que eu achei que ele ia ser o protagonista. Não, ele é um personagem que está na história inteira, mas ele não é o protagonista. Que a gente vai ter uma história que se passa na cadeia. O Rantanplan é um cachorro ali que vigia os presos. E aí o chefe da cadeia, ele vai ter que cuidar do neto de um comandante, um cara superior dele, porque ele quer uma promoção, então ele vai ter que cuidar muito bem desse menino. Esse menino é levado, ele vai fugir da prisão porque ele quer ver o circo, por isso que chama Rantanplan o Palhaço. E achei muito legal, muito bom mesmo. É da Meribérica, se eu não me engano, essa minha edição. A edição é ok, não tem nenhum crédito, não tem nada, não sei nem que ano que eles imprimiram isso, mas achei um quadrinho legal. Agora, antes de ir pros que eu li no formato digital, acho que tá acabando, graças a Deus. Colorado Trem, Comic Zone. É um quadrinho que pega um pouco mais pro terror. Vão ser várias crianças ali que sofrem bullying. Um menino que faz bullying com eles some, e eles vão investigar isso. Ele tem todo um elemento de terror. Ele tem uma arte muito linda. Eu gostei, achei um quadrinho muito bom. Eu achei que eu ia gostar mais, mas mesmo assim achei um quadrinho bem legal. Gostei muito.
quadrinho aí da Comic Zone, eu acho que tá bem esgotado. E agora vamos ali para as leituras digitais. Primeiro, li Rio. Ruim. Já para jogar. Ruim, nada demais, não entendi. Eu não entendi também toda a confusão que rolou aí por causa de Rio. Eu acho que foi porque o Thiago, muitos anos atrás, ele falou mal do quadrinho e agora ele lançou. E aí as pessoas ficaram eufóricas. Mas não entendi. Nem quem gostou e nem quem odiou. Não entendi. Tipo, muita gente falou que ele tem muitos preconceitos e é muito escroto. Meu Deus, joguei fogo na autora. Ok, ele tem uns preconceitos, mas não precisa jogar fogo na autora também não. Não é algo assim que a gente já não tenha visto. Tem um monte de coisa, tipo filme, Tropa de Elite, Cidade de Deus, esse tipo de coisa. Então, não achei ele preconceituoso assim, não. Ele tem uma arte muito linda e uma história fraca. Foi o que eu achei. Ele começa fraco, aí tem uma parte que eu comecei assim, meu amigo Pedro de Estante Narrada já tinha lido, tinha falado muito bem. Eu falei, pô, então vai ser bom mesmo. Que tem uma parte ali que ele começa a ficar muito bom. Mas depois eu acho que a história fica fraca. Eu acho que a autora não soube aproveitar bem ali. Tem algumas coisas que se repetem muito, que aparecem muito na história, que é uma coisa que no final acaba sendo preconceituosa, que nem precisava estar lá, não faz diferença nenhuma na história. Eu acho que o que ela faz ali, como ela desenvolve o final, não ficou bom também. Então, no final das contas, não gostei. Li também Tio, O Sabor do Crime. Isso aí, tipo, comprem Tio, pelo amor de Deus. É o quadrinho mais divertido que eu já li na minha vida. Eu fiz um vídeo, algum dia vai sair. É quando sair aí, vocês veem, porque eu demoro muito pra editar os vídeos. Então, quando sair, algum dia esse ano, vocês vejam o vídeo e comprem Tio, porque é incrível. Assim, é um quadrinho que tem muita coisa. São 6 volumes. Ele não é um quadrinho focado em história, mas é óbvio que ele tem história, tem vários personagens incríveis e é muito bom. Mas vai ser basicamente um policial. A base da história vai ser basicamente um mundo que as pessoas têm poderes relacionados à comida. Então tem várias pessoas que têm poderes relacionados à comida. E o protagonista, ele é um cibopata. Ele é um dos únicos cibopatas no mundo que seria o top poder. Que tudo que ele come, ele absorve todo o passado do que ele comeu, menos beterraba. Então ele come um franguinho, ele vai ver a vida inteira do franguinho até a morte. Então pra ele não é muito legal ficar comendo as coisas que não são beterraba. Só que ao longo do quadrinho, ele é um policial e ele vai ficando cada vez melhor e mais competente. Por quê? Se ele vai numa cena de crime e tem um sanguinho respigado e ele lambe o sangue, ele vê tudo que aconteceu na cena do crime. Se ele morde alguém que morreu ali, aí ele vê tudo da pessoa e da cena. Então ele é o melhor investigador do mundo. Então ele vai estar ali, eu não lembro mais a agência, acho que é FDA. Ele vai trabalhar nela e ele vai resolver crime e ele vai cada vez ficando mais fodão, porque ele vai absorvendo habilidades ali ao longo do quadrinho. Ele consegue absorver outros poderes de outras pessoas, então é um quadrinho muito legal. Tem várias pessoas e ele cria uns poderes, esse autor é maluco, ele cria uns poderes ali que é sem cabimento. É muito engraçado, muito divertido. A arte desse quadrinho, meu Deus do céu, parece uma animação incrível. Que arte espetacular. Eu queria ler tudo que esse cara desenhasse. Se ele desenhar a pior história do mundo, eu quero ler. Eu pagaria pra ler a pior história do mundo desenhada por esse cara. Então comprem Tio, amei Tio. Li também Pinóquio. Aí não vou saber falar o outro nome, vai estar a capa aí. Pinóquio Ex-Luz, da Moby Dick, editora Moby Dick também. Quadrinho muito bom, me surpreendeu. Basicamente vai ter esse Pinóquio aí que foi criado pelo cara lá como uma arma de guerra, então ele é todo de metal. Entra uma baratinha nele e passa meio que queima os circuitos ali e ele começa a ter uma autoconsciência um pouquinho errada ali, o Pinóquio. Então é basicamente esse robozinho de metal andando ali e ele vai indo pros lugares mais inusitados do mundo. E tem vários personagens e tipo assim, às vezes as coisas não estão fazendo sentido, ele corta assim, aí tem uma Branca de Neve com 7 anões ali. É muito pesado o quadrinho, com 7 anões muito errados ali. E aí a gente não entende porquê, e depois vai se conectando com esse Pinóquio. Tipo assim, ele só vai andando e coisas vão acontecendo e vai tudo se conectando. E nossa, que quadrinho bom. Muito bom. Ele não entrou ali no destaques do mês, mas foi muito perto, porque é muito legal e a arte é espetacular. Li também Usagi Yojimbo, volume 1. Quadrinho que eu gostei, normal, só gostei. Ele é bom, ele tem uma arte legal, mas eu só gostei. Só porque esse mês eu não li mais, porque eu vou comprar agora em maio. Já estou esperando meu cartão virar. Eu vou comprar o Usagi Yojimbo completo e vou ler, fazer um vídeo. Eu acho que vai ser a série que eu lerei em maio. Eu não gostei tanto, eu gostei normal do volume 1, mas todo mundo falou que só melhora.
Eu gostei da arte, foi uma leitura fluida, é um quadrinho bem barato, tem volume assim, ele tem 160 páginas, eu acho, por volume. Tem volume que no site da Hyperion tá R$22. Eu acho que vale a pena, tipo, eu gostei do 1. Eu pagaria R$20 pra ler ele? Pagaria. Então, se só melhora, então eu acho que vale a pena dar uma chance. É uma série, assim, que eu gostei da temática, eu gostei de ler. Não tem muito o que falar, é basicamente um Ronin ali, ele é um coelho, se eu não me engano, que é nesse primeiro volume, né? Que ele sai ali, são várias histórias, ele andando ali, ele acha um servicinho pra fazer e o cara é brabo da espada. É basicamente isso. Li também Initial D, volume 1, não gostei. Um dos ruins aí do mês. Tiveram poucos ruins. Teve alguns que não me pegaram, tipo alguns Ugrids não me pegaram, mas eu não vi nada negativo. Mas Initial D não gostei. Eu acho que quem gosta da temática vai gostar, mas eu não gostei. Como o mangá ele não é ruim, não. Mas, nossa, tipo assim, os caras fazendo drift, uou, drift, o cara esterçou o carro, não sei o que, caguei. Não me interessei, não gostei de Initial D, achei chato. Terminei de ler, assim, comecei, tava até gostando em alguns momentos, mas achei chato. O quadrinho volume 1, ele tem alguns plots, assim, que é tipo assim, ele conversando com uma menininha da escola que é afim dele, e 80% é drift, pessoas falando de carro e drift. Eu gostei só da parte que é ele tendo a relação ali com a menininha da escola, então, e com o amiguinho dele e tal, tudo que é fora carro eu achei legal, mas dos carros não gostei não. Li também Castelo dos Animais, que a Nemo não lançou ainda, mas como é que eu li? Porque tem um Mac Livros agora, e aí um monte de quadrinho da Nemo tá lá, inclusive as pré-vendas. Então eu li o Castelo dos Animais sem ter lançado, e infelizmente não gostei. É um quadrinho que tem muita política, e assim, ele é quase... Isso eu achei um pouco. Ele não é tão original, porque ele é quase uma revolução dos bichos. Se eu não me engano, é a mesma galera ali do Undertaker. Ele é quase uma revolução dos bichos moderno. Então ele é bom, tem coisas boas e tal, mas eu não gostei no final, porque a arte é linda, diálogos são bem feitos e tal, mas eu achei assim que ele é muito longo, ele podia ser um pouco mais rápido. Eu acho que ele é muito político, né? Isso é claro, eu não tava esperando isso, talvez isso tenha abaixado um pouco o que eu gostei do quadrinho, porque eu não tava esperando que fosse um quadrinho tão político, e ele é. Mas eu acho principalmente como ele desenvolve, então são animais que estão ali no castelo, e o rei deles é um touro, e todos os animais ali tem o touro, os cachorros são ali os policiais, e todo mundo abaixo são animais ali, bode, um gatinho, galinha, porco, são animais mais frágeis, né? Então eles não conseguem se rebelar contra os cachorros e o tirano que é o touro. Então, assim, tem toda essa coisa de política, só que tem umas mensagenzinhas, assim, dos personagens que eu achei chato, que, tipo, eles conseguem tomar o castelo à força já, em alguns momentos. Eles falam, não podemos. Nós seremos igual a eles se nós usarmos a força. Vamos ficar aqui mais meses passando fome, fazendo greve, porque a gente vai ganhar na honestidade, sem qualquer violência. Aí eles ficam lá morrendo de fome. E aí eu achei, nossa, tipo, isso acontece várias vezes. Eu fiquei, meu Deus, de novo, pra quê? Eu já entendi, não vai ter violência, pode continuar. Mas eu acho que muita gente vai gostar, mas eu não gostei não. Mas esse, eu vejo muito valor nesse quadrinho. Eu acho que muita gente vai gostar muito mesmo. Mas tem que esperar algo mais político, uma leitura mais lenta, tem diálogo pra caramba. Mas eu acho que muita gente vai gostar. Li também Horácio volume 1. Eu tenho aqui o box há anos e eu quero ler, mas eu não tenho o volume 1. Então eu li o 1 no scan. Achei ok, Horácio. Eu esperava mais. Eu comecei gostando muito, mas eu achei que o Horácio tem uma variação muito grande de qualidade. Tinha história que eu lia e falava, Horácio é foda, gostei muito do Horácio. E aí, às vezes, pegava umas 3, 4 histórias assim seguidas que eu lia e falava, eu tive que mudar a iluminação porque minha luz acabou a bateria, mas tô finalizando já. E tinha algumas histórias assim que me dava 3, 4 histórias que eu achava ok, nada demais, dava até vontade de pular a história. Então, assim, eu achei legal como um todo, porque tem muita história muito boa, mas também tem muita história sem graça. Então, legal, Horácio. Pretendo ler ainda esse ano, pelo menos o volume 2. Li também Go West Young Man, da QS Comics. Achei um bom quadrinho. Esperava mais, mas gostei. Ele basicamente vai pegar histórias de Velho Oeste normal e vai ter um relógio. E a gente vai ter várias histórias contadas através do tempo com esse relógio. Então o relógio vai passando de mão em mão ali e a gente vai tendo a história da pessoa da vez que tá com esse relógio. Eu achei um bom quadrinho. Li Vírus também, um quadrinho nacional. Esse eu apoiei no Catarse e eu peguei a versão PDF, né? Quadrinho bem legal, achei muito bom. A arte da autora, fantástica. Que arte incrível. É basicamente um personagem que ele é enviado por um ser maior para a Terra.
Pra Terra não, pra esse planeta aí do quadrinho. Eu não sei se é literalmente a Terra. Pra ele desenvolver vírus, ele vai desenvolver ali coisas pra matar a população, pra exterminar o planeta, que meio que a entidade que mandou ele pra lá tira forças disso, como se fosse um celestial ali no universo Marvel, né? E aí ele vai estar lá pra criar os vírus, ele vai conhecer uma menininha que vai mudar um pouco a visão dele e tal. É um quadrinho bem legal, achei bem bonitinho. E agora, se eu não pulei nada, foram as 58 leituras. Se eu pulei algo, foi mal, mas é isso. Até a minha luz, eu uso essa luz aqui para gravar. Acabou a bateria, tadinha, não aguentou. Mas eu espero que tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, dá essa força, se inscreve no canal. Muita gente que assiste não é inscrito, então se inscreve no canal. Esse vídeo vai dar um trabalho do caramba para editar, então é isso. Valeu, gente.